Bom, então nós iniciamos hoje um novo capítulo no DSM, que é o dos transtornos disruptivos, do controle de impulso e da conduta. Eu pulei alguns capítulos, depois a gente volta. Eu estou escolhendo mais ou menos o que eu estou julgando assim, o que a gente vê mais na clínica. Esses disruptivos a gente vê muito com quem trabalha com infância, né, que são transtornos muito comuns na primeira infância, menos em adulto. Esses os disruptivos, esses controles de impulso e da conduta, a gente vê muito em adultos também, que está ligado, inclusive, a transtorno de personalidade antissocial. Então, hoje a gente vai falar de um específico, que é o TOD, né? Que é o transtorno de oposição desafiante. Bom, antes de entrar no TOD, vou falar de algumas características que são comuns ao capítulo e a todos os transtornos que a gente vai ver. Transtorno de conduta, cleptomania, a gente vai ver vários transtornos relacionados à conduta, controle de impulso. Então, o que que a gente tem de fator comum? Inclui condições que envolvem problemas de autocontrole de emoções e de comportamento. Quando eu falo de controle de impulso, eu estou falando de autocontrole. Autocontrole geralmente é reduzido, né? O impulso, ele é um impulso que vem de um nível não consciente. Então, eu tenho um impulso, um desejo, uma vontade, e aí eu passo pela parte de deliberação, e ali eu decido se eu vou executar ou não. Aqui tem a minha parte de autocontrole. Então, eu já até dei exemplo assim, estou com vontade, desejo de tomar um sorvete. Aí eu venho aqui, delibero se é o melhor horário para tomar esse sorvete, e aí eu me comporto ou não. Aqui eu exerci o controle, né? O autocontrole. No caso desses transtornos, a parte de autocontrole está muito reduzida. A pessoa geralmente se comporta, depois avalia, né? Então, tá lá uma pessoa que às vezes agride o outro, e aí depois ele vai parar e pensar naquilo que ele fez. Esses problemas se manifestam em comportamentos que violam os direitos dos outros. Esse capítulo, nós temos no DSM a divisão em transtornos internalizantes e externalizantes. Os internalizantes é como a depressão, né? Ele é voltado para dentro do sujeito. E os externalizantes é aqueles transtornos que são direcionados para o mundo. Os transtornos desse capítulo são transtornos externalizantes. Eles estão sempre em conflito com o outro. Talvez ele não está em conflito com ele mesmo. Quando ele agrediu, quando ele se opôs, para ele está tudo bem. Mas aquilo em contato com o mundo ali tem uma repercussão muito nociva, né? Então, ele é um transtorno externalizante. Coloca o indivíduo em conflito significativo com normas sociais ou figuras de autoridade. Esses transtornos aqui, eles são transtornos, como é externalizante, relação com outra relação social. Então, ele vai ser transtorno que, de certa forma, a norma social vai estar sempre sendo questionada. Então, eu tenho uma criança lá com TOD, e ela está na escola. A norma questionada é aquela norma da escola, de ficar sentado, de obedecer à professora, né? Então, ele está sempre nesse sentido de questionar a norma ou a figura de autoridade. Quem que é a figura de autoridade dentro da escola? A professora. Então, é constantemente questionada. Talvez internamente o sujeito não tenha nenhum conflito com aquilo. Ele se direciona para o mundo daquela forma, com autocontrole reduzido e agressividade. Muitos dos sintomas comportamentais na agressão podem ser resultado de emoções mal controladas, como a raiva. Emoção forte, baixo autocontrole, explode, explosão comportamental. Então, acaba agredindo, né? Então, esse controle emocional vai estar muito ligado à terapêutica do transtorno, auxiliar no autocontrole, controle das emoções, né?
Baixo controle dos impulsos relacionado a comportamentos específicos que aliviam a tensão interna. Então, eu tenho um impulso muito forte e o comportamento específico que alivia essa tensão interna. E esse comportamento específico, ele alivia no sentido de contato com o outro, né? Então, quando ele vai lá e agride a professora, ele desobedece os pais, ele chuta o pai, a mãe, a figura de autoridade, né? Esse impulso de agressividade, de raiva, ele é aliviado. Então, ele experimenta o alívio do impulso. E o controle é baixo, né? Baixo autocontrole. São características comuns a todos os transtornos desse capítulo, né? Seja aquele que ele está mais com foco na disrupção, na desregulação do humor, ou no controle do impulso, ou no controle da conduta. Até aqui, pessoal, tranquilo? Quer fazer alguma ponderação? Márcio, em escola a gente percebe esse comportamento muito comum em criança de abrigo, Uhum, é recorrente, aham, ou crianças que foram adotadas depois de uma certa idade, essa uhum, adaptação na escola é muito comum esse tipo uhum, de uhum. transtorno. Ele é um transtorno, como ele é externalizante, ele está muito ligado às primeiras experiências da infância. Uhum, Ele é um transtorno com base social. Ele é construído pela aprendizagem. Às vezes, o primeiro ambiente era um primeiro ambiente com modelos muito, assim, muito agressivos, aversivos, muita violência. Então, ele internalizou. Em é, contrapartida, o controle do impulso, um ambiente, por exemplo, que tem poucas regras, o impulso ele acompanha desde o nascimento. O impulso está mais ligado a essa pulsão inconsciente, né? Ligado a esse primitivo. E desde o nascimento, o que a gente faz com a criança é auxiliar ela a controlar esses impulsos. A uhum, socialização é isso, né? Então, quando o ambiente, ali, o primeiro ambiente, é um ambiente muito carente de controle, baixo autocontrole. Impulso vem, entendi. a criança atende. Ou a questão da conduta, né? Que é a conduta, no caso, a conduta agressiva, assim, de violência, de atacar o outro, pode ter modelado, pode ter sido uma estratégia de defesa. A disrupção também, né? Que é essa questão da emoção, assim, do baixo controle da emoção. Pode ter questão aqui fortemente ligada ao temperamento, né? Temperamento mais explosivo, a criança é mais ativa, mais agressiva, mais ansiosa. Então, o temperamento também tem uma pitadinha aqui bem interessante se olhar. Mais algum ponto? Então, vamos lá. Aqui a gente começa a falar do opositivo desafiante, do TOD. Bom, ponto-chave. Padrão frequente e persistente humor raivoso ou irritável. Criança perde a paciência com facilidade, se irrita com facilidade. Criança apresenta muita raiva com muita facilidade. Essa parte aqui do humor está muito ligada a esse temperamento, né? Então, a criança tem esse temperamento explosivo. E o comportamento questionador, desafiante ou de índole vingativa. Tem dois pontos principais nesse transtorno: humor raivoso, irritável, agressividade e comportamento questionador, desafiante diante de figura de autoridade, ou mesmo que ele subjugue, ele mantenha aquela ânsia de vingança, comportamento vingativo, índole vingativo. São os dois pontos para a gente perceber o TOD. Eu estou diante de uma criança, explosão de raiva constante, se irrita com facilidade, se irrita com os colegas, com o professor, não obedece. Tudo que você fala para ela, ela te questiona, ela te desafia. Você percebe que às vezes tem alguma brincadeira, assim, que o colega faz alguma coisa, ela não perde a oportunidade para se vingar. Se ela foi atacada, ela contra-ataca. É o ponto-chave do diagnóstico de TOC.
Não é raro indivíduos com transtorno de oposição desafiante apresentarem sintomas somente em casa e apenas com membros da família. No entanto, a difusão dos sintomas é um indicador de gravidade do transtorno. Quando a criança apresenta esse comportamento em outros ambientes, isso indica gravidade. Quanto mais ambiente a criança apresentar, mais grave é o transtorno de oposição desafiante, né? O opositivo desafiante. Agora, se ela apresenta aquele comportamento só em casa, com as figuras parentais, continua sendo TOD, só que o grau dele passa a ser grau leve. Então, se o relato lá, quando você atende criança, você geralmente não, a entrevista é com os pais, né? Então, o relato, a queixa dos pais é essa queixa. Raiva, agressividade, irritabilidade constante. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho vários outros transtornos que têm esse núcleo em torno do humor, né? Depressão em criança pode se manifestar como irritabilidade, lembra? Eu tenho aquele transtorno lá no capítulo da depressão, que é o transtorno da desregulação do humor. Ele é muito parecido, porque ele tá focado no transtorno disruptivo, não. Isso acho que é um que a gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar. Transtorno disruptivo da desregulação do humor. Ele está lá no capítulo dos transtornos depressivos. E ele foi criado para lidar um pouco melhor com os quadros de depressão na infância que se manifestam como irritabilidade constante. Aqui eu tenho a irritabilidade constante, explosão de raiva, mas eu tenho também o comportamento externalizante ali de oposição. Oposição, dificuldade de lidar com figuras de autoridade e comportamento vingativo. É o que eu preciso ter mais atenção para diferenciar. E aí, detalhe, não vale se esse comportamento é só com irmãos. Por quê? Porque irmãos, em alguns casos, assim, ele já tem essa hostilidade, essa rivalidade presente. Então, se o comportamento ocorre só com o irmão, não dá para diagnosticar como TOT. Tem que ser com outras figuras parentais, que não são figuras de oposição clara, como um irmão é uma figura de oposição. Geralmente, indivíduos com transtorno não se consideram raivosos, opositores ou desafiantes. Em vez disso, costumam justificar seu comportamento como uma resposta a exigências ou circunstâncias despropositadas. Então, aqui a criança, por exemplo, ela irrompe ali em raiva, ela grita, ela joga as coisas no chão, e ela não tem insight que aquele comportamento é desproporcional. Ela julga aquilo como uma resposta a algo que fizeram para ela, a uma exigência desproporcional, despropositada. Então, ele não vai ter insight no sentido de falar assim, o cliente sabe do transtorno dele? Não, ele não vai ter insight nesse sentido. É um transtorno de cunho social, né, em contato com o outro. Então, quem que é o ponto de checagem? O outro. O outro quem? As figuras parentais que convivem com ele. Então, o relato dos cuidadores é esse, né? O que que eu vou pensar no diagnóstico TOD? Se tiver comportamento de oposição, desafio ou vingança. Crianças com transtorno de oposição desafiante podem ter vivenciado uma história de aquilo que a gente falou, né, de cuidados parentais hostis, com frequência. É impossível determinar se o comportamento fez os pais agirem de uma maneira hostil em relação a elas, ou se a hostilidade dos pais levou ao comportamento problemático da criança, ou se houve uma combinação de ambas as situações. O que está dizendo? Que, assim, é difícil atribuir a responsabilidade aos pais, no sentido de que a criança
está imitando o modelo dos pais. O ambiente é um ambiente agressivo e a criança aprendeu aquilo ali no ambiente familiar, ou no ambiente, por exemplo, de uma instituição. Por quê? Porque pode ser que o comportamento dos pais seja agressivo em resposta à agressividade da criança. A agressividade da criança veio primeiro e os pais não sabem lidar e acabam entrando naquele jogo de agressividade. Ou pode ser que os pais sejam agressivos e a criança que entrou naquele jogo de agressividade introjetou, internalizou, né? Identificou e internalizou aquele perfil ali. Isso aqui, para o meu diagnóstico, é irrelevante. Se são os pais ou se é a criança. Para a terapêutica faz diferença, né? Porque se os pais é que estão propiciando aquele ambiente, a terapêutica vai ter que ser muito mais voltada para os pais e auxiliar a criança no controle dos impulsos. Ali é uma reeducação total do ambiente familiar, dependendo do quadro, né? E o controle dos impulsos, dependendo se tiver uma fonte uma base de temperamento forte, ela não é só questão de psicoeducação, né? Por quê? Porque o temperamento é a forma de ser do sujeito. Então, se ele tem um temperamento com agressividade alta, ele é ansioso, ele tem uma labilidade emocional alta, ele alterna de humor com facilidade, ele está alegre, de repente já fica com raiva, tudo isso vai interferir muito. Em crianças e adolescentes, o transtorno de oposição desafiante é mais prevalente em famílias nas quais o cuidado da criança é perturbado por uma sucessão de cuidadores diferentes ou em famílias nas quais são comuns práticas agressivas, inconsistentes ou negligentes de criação dos filhos. Então, assim, não tem como negar a importância desse ambiente. Se esse é o relato que você tem na clínica, assim, você vai precisar olhar com muita atenção para esse ambiente. Por exemplo, que a Rosana trouxe, né, do caso da adoção, assim, que esse primeiro ambiente foi um ambiente muitas vezes muito agressivo, e isso vai trazer desafios, né, que a criança, de certa forma, em alguns casos, pode ter internalizado, se identificou e internalizou aquele modelo e o baixo controle de impulso. Comorbidades aí, muito comum. TDAH, ele pode ser diagnosticado como comórbido. Um diagnóstico não interfere no outro. E ele é muito comum em quadros de TDAH, porque o TDAH tem essa questão da hiperatividade, né? E essa hiperatividade é um nível de energia elevado e de agressividade também elevado. Então, eu posso ter a comorbidade de diagnosticar, conseguir diagnosticar TDAH e diagnosticar TOD. O transtorno da conduta, ele é um transtorno desse capítulo mesmo, e a gente vai ver ele um pouquinho mais à frente. O transtorno da conduta é no adulto. O TOD, ele é diagnosticado na infância. E aí, quando essa criança com TOD cresce, ela pode culminar num transtorno da conduta, mais ligado a comportamentos danosos, agressão, furto, roubo, e comportamentos antissociais, né? Os sintomas desafiantes, questionadores e vingativos respondem pela maior parte do risco para o transtorno da conduta. Quanto aos sintomas de humor, raivoso, irritável, responde pela maior parte do risco para transtornos emocionais, como ansiedade e depressão, e não de depressão. Bom, então, se eu tenho uma criança com TOD, aqui a gente tem duas preocupações. Se essa parte do desafiante, do questionador, da dificuldade de lidar com figuras de autoridade prevalece, ela pode desenvolver um quadro de transtorno de conduta, inclusive um traço de personalidade antissocial. Se o quadro de oscilação do humor, da agressividade prevalece, ela pode desenvolver um quadro depressivo, ou um quadro de ansiedade. E não, ela pode lidar bem com o outro, respeitar o direito do outro, mas essa oscilação do humor acaba levando a uma depressão.
Então, fatores de risco, né? Aquilo que eu disse, assim, o temperamento. Então, níveis elevados de reatividade emocional, baixa tolerância à frustração. Temperamento, nesse caso aqui, ele tem uma relevância muito grande e ele influencia na terapêutica. Se o sujeito tem uma baixa tolerância à frustração, minha terapêutica vai seguir nesse sentido, né? Elevada reatividade emocional. Eu tenho exercícios para aumentar o autocontrole, diminuir essa reatividade, né? Mindfulness, por exemplo, ele vai trabalhar nesse sentido de diminuir a reatividade do sujeito. E aí, o risco ambiental, que é esse primeiro ambiente inconsistente, negligente, agressivo, e o risco genético. O risco genético é difícil de fazer um mapeamento genético, tem baixa evidência, mas tem alguns pontos da neurobiologia que, que são indicativos, né? Então, assim, o que a gente vê nesses estudos? Menor reatividade da frequência cardíaca. Que significa? Que o sujeito ele tem uma aceleração cardíaca menor. Então, diante de uma situação de susto, de agressão, de desafio, ele se mantém mais, ele suporta aquilo mais. E uma pessoa normal, ele vai ter o batimento cardíaco acelerado, vai ficar ansioso e ele vai pensar em fugir, tá? A pessoa com TOD, ela tende a manter a frequência cardíaca estável. Aquela coisa assim, ele desafia e ele não tem alteração cardíaca. Condutância da pele vai no mesmo sentido, né? É uma forma de medida para verificar a reatividade do sujeito. Reatividade cortical basal reduzida. Essa reatividade cortical também está ligado ao córtex pré-frontal, que é aos controles inibitórios. Então, a pessoa tem um controle inibitório menor. Se ela tem uma ativação menor do córtex, aonde estão essas funções executivas ligadas ao controle, aquilo ali também é um indicativo, olhando para a neuropsicologia, para a neurobiologia, é um indicativo que pode ter alguma correlação. A amígdala, né, que a gente esse processamento do medo ocorre na amígdala, alguma alteração no sistema límbico. Só que isso aqui é difícil ter essa correlação comprovada. Comorbidades. Eu não estou aqui falando da desregulação do humor. Então, onde eu tenho muita desregulação do humor? Transtorno bipolar. Posso ter a comorbidade com transtorno bipolar, transtorno depressivo, e aí tanto com humor depressivo como com humor irritável. Transtorno de ansiedade, o toque, o obsessivo compulsivo e os transtornos aditivos, porque o sujeito está com muita raiva e aí ele usa um comportamento de adição, ele bebe, usa droga para baixar aquela raiva dele. Então, acaba sendo uma válvula de escape e a gente acaba chegando a uma comorbidade. Até aqui, tranquilo? Ô, Márcio, lembrando que esses transtornos, se tem o TOD na criança, só vai ser diagnosticado a partir dos 18, né? Não, 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 não. Ele A bipolaridade e não, a bipolaridade sim, mas o TOD é primeira infância. Não, o TOD sim, mas a Aham. bipolaridade como comorbidade é a partir dos 18. É, a partir dos 18, Tá. e a bipolaridade, ela pode ser diagnosticada na infância também. A gente tem muitos estudos da neuropsicologia dos transtornos bipolares. A gente tem muito estudo com crianças. Você consegue diagnosticar também. Só que é um diagnóstico um pouco mais difícil, porque a criança não tá formada, ela não completou aquele ciclo de regulação do humor. Só que o bipolar eu consigo diagnosticar na infância. O que eu não diagnostico é transtorno de personalidade. Aí o transtorno de personalidade, ele precisa estar já na fase adulta ali, né? A partir dos 18. Tá. Então, vamos lá. Critérios que o DSM coloca como critérios para mim olhar e fechar um diagnóstico. Primeiro critério 1, padrão de humor raivoso e irritável.
comportamento questionador desafiante, índole vingativa, duração de pelo menos 6 meses, não pode ser eventual, é um jeito de ser constante. Pelo menos 4 dos sintomas a seguir precisam estar presentes. Então, eu vou olhar para o humor raivoso, vou olhar para o comportamento questionador, se tem índole vingativo, se tem mais de 6 meses, e tem que ter pelo menos 4 critérios dos que eu vou trazer, e não pode ser com relação ao irmão. Esse é o critério fundamental. Então, eu preciso ter 4 desses que vão seguir. Da categoria de humor, com frequência perde a calma, com frequência é sensível ou facilmente incomodado, com frequência é raivoso e ressentido. Então, eu vou pontuando, né, do relato ali, e aí eu preciso pontuar só 4 para fechar esse critério A. Isso, aqueles lá com relação ao humor, agora com relação ao comportamento questionador e desafiante. Frequentemente questiona figuras de autoridade, ou, no caso de crianças e adolescentes, adulto. Frequentemente questiona figuras de autoridade, ou, no caso de crianças e adolescentes, adultos. Questiona a figura de autoridade, questiona adultos, né? Ou, se for uma criança, questiona ali a figura parental. No caso de adulto, aqui ele vai questionar um chefe, ele vai questionar essas pessoas que representam ali aquela figura de autoridade. Frequentemente desafia assintosamente por maldade, né? Ou se recusa a obedecer a regra ou pedido de figura de autoridade. Então, esse desafio dele, ele muitas vezes ele não tem nenhuma necessidade envolvida, ele desafia pelo prazer, pela maldade de estar desafiando. E ele se recusa a obedecer regras ou pedidos de figura de autoridade. Muita dificuldade com regra, muita dificuldade com figura de autoridade. Você percebe ali essa má fé, essa maldade nesse comportamento. Frequentemente incomoda deliberadamente das pessoas. É uma pessoa maldosa. Ele incomoda por incomodar, por vontade de incomodar. Frequentemente culpa outros por seus erros ou maus comportamentos. Está vendo tanto que é fácil perceber a ligação com transtorno de personalidade antissocial na vida adulta? Se a gente está vendo aqui dessa má fé, né? Isso de incomodar o outro por prazer, de forma deliberada, de atribuir a culpa, e aí se eu atribuo a culpa ao outro por um erro que eu cometi, quer dizer que o meu remorso é baixo, né? E aí a índole vingativa. Foi malvado ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Agiu por vingança, por maldade. Então, desses 8 pontos, eu preciso pontuar 4. Critério de sofrimento. Aí o critério de sofrimento é perturbação no comportamento está associada a sofrimento para o indivíduo ou para outros em seu contexto social imediato. Pode ser que ele não sofra com isso, mas ele causa sofrimento nas outras pessoas que convivem com ele, né? Os seus grupos de convívio. Ou causa impacto negativo no funcionamento social. Pode ser que ele não sofra, mas o funcionamento dele está tendo dificuldade, ele não para emprego, ele não consegue estudar, porque ele não lida bem com figura de autoridade, com professor. Então, ele não tem um sofrimento emocional, mas ele tem um baixo funcionamento social. Ou outras pessoas que convivem com ele estão em sofrimento. E o diagnóstico diferencial, né? Os comportamentos não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno psicótico por uso de substância, depressivo ou bipolar. Além disso, os critérios para transtorno disruptivo da desregulação do humor não são preenchidos. Então, eu preciso tomar cuidado no diagnóstico diferencial com ser quadro de desregulação do humor, lá no capítulo de depressão, ser um quadro depressivo, com predominância de humor irritável, ou ser um quadro de transtorno bipolar manifestado na infância. São os principais pontos que eu preciso tomar cuidado no diagnóstico diferencial. Critérios, né? Então, a pervasividade, o quanto espalhado
que é esse transtorno? Leve, se ele se manifesta apenas no ambiente familiar, em um ambiente, né? E aí pode ser no ambiente familiar, na escola, em um ambiente. Os sintomas estão presentes em mais de um ambiente, né? Ou eles estão presentes de forma generalizada. Isso aqui é a gravidade do transtorno. Pessoal, basicamente, transtorno opositivo desafiante é isso. Alguém quer pontuar alguma coisa, quer fazer uma perguntinha, e aí a gente já encerra. Tranquilo? Tranquilo. Beleza.